Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 12 de junho, dia em que também assim comemora-se com carinho, com afeto, com ternura, o Dia dos Namorados, que é bem verdade, é sempre, todos os dias, muito especialmente para aqueles que se preparam, discernindo a vocação matrimonial. Hoje trazemos no coração esta intenção e rezamos por este feliz discernimento, o tempo do namoro. Também lembramos aqui com carinho os que já vivem o matrimônio, para que nunca esqueçam de buscar na fonte do amor a razão de ser da sua vocação, Cristo Jesus. Hoje, a liturgia da Santa Igreja nos concede a graça de meditar o Evangelho das Bem-aventuranças segundo São Mateus. E destas 8 bem-aventuranças que aqui são apresentadas, e que tantas coisas poderíamos comentar, tanto nos convida a rezar, e assim então que cada um possa tomar proveito nesses minutos e considerar a presença de Jesus que nos orienta nesta caminhada aqui na terra. O Sermão da Montanha vai ocupar o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. São os primeiros grandes discursos que Jesus fala neste Evangelho segundo Mateus e podemos até dizer que compreende uma considerável parte dos ensinamentos do Senhor. Claro que não é fácil de reduzir o discurso a só um tema, porque são diversos os ensinamentos e que podemos agrupar em 5 pontos. Primeiro, o espírito que deve ter para entrar no reino dos céus, as bem-aventuranças. Depois Jesus vai falar também o sal da terra, a luz do mundo, Jesus e sua doutrina, a plenitude da lei. Segundo, a retidão de intenções nas práticas de piedade. Aqui se inclui então o ensino da oração do Senhor, o Pai Nosso. Depois, confiança na providência paternal de Deus. Depois, as relações fraternais dos filhos de Deus, não julgar, respeitar as coisas santas, a eficácia da oração e a regra de ouro da caridade. E por fim, então, como 5ª condição, as condições e fundamento para a entrada no reino, quando nosso Senhor vai falar da porta estreita, dos falsos profetas que edificam a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Assim, nosso Senhor ensina tantíssimas coisas que nesses dias vamos meditar. Hoje, o Sermão das Bem-aventuranças. Ele, rodeado pela multidão ali presente, vai ensiná-los. Bem-aventurados. É como a porta que abre a toda essa dinâmica dos ensinamentos de Jesus.
E nosso Senhor coloca que, para entender o que Ele quer propor, é preciso então enumerar algumas disposições, alguns comportamentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos e os que sofrem perseguição por buscar a santidade. Não está indicando pessoas distintas entre si, como se fossem vários grupos, mas são como que diversas exigências da santidade dirigidas a todos que querem ser discípulos de Cristo. E pela mesma razão, também não prometem a salvação a determinados grupos da sociedade, os mais ricos ou mais pobres ou vice-versa, mas a toda pessoa que, seja qual for a sua situação no mundo, que se esforce por viver o Espírito e a exigência das bem-aventuranças. A todas elas é também comum o sentido de salvação, isto é, o Senhor promete a vida eterna, e nesse espírito das bem-aventuranças, já aqui na vida presente, a paz em meio às tribulações. E na história da humanidade, as bem-aventuranças tornam possível uma mudança completa dos critérios que por vezes desqualificam o horizonte da vida com certo farisaísmo. Por vezes se busca a felicidade terrena, a bênção e o prêmio de Deus. Na infelicidade se entende a desgraça e o castigo, mas em todos os tempos as bem-aventuranças põem muito por cima os bens do espírito sobre os bens materiais, porque afinal são os doentes, poderosos, débeis, ricos, pobres, todos são chamados a colocar por cima das suas circunstâncias a felicidade profunda daqueles que alcançam as bem-aventuranças de Jesus. Portanto, é evidente que as bem-aventuranças não contêm toda a doutrina do Evangelho, mas ajudam como sementes a programar a perfeição da vida cristã. Hoje queremos pedir ao Senhor a graça de, enquanto consideramos as bem-aventuranças, meditá-las com o espírito de cristãos, com o espírito de fé e vivendo elas como caminho, como sementes para a santidade tão necessária para os filhos de Deus. Que Deus te abençoe, que tenhas um excelente dia na presença do Senhor.